pessoal, sejam bem-vindos à 14ª aula, segunda parte. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho e estou com vocês nessa jornada. Bom, para retomar, estou aqui dando continuidade à oficina teatral mediada por mim, como já citado, o instrutor Jonathan Coelho, essa oficina sendo promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, em meio a essa pandemia, Então, durante essa quarentena, chegamos agora nessa 14ª videoaula. Já mencionei na primeira parte, já comentei sobre isso, claro, mas como é a segunda parte, normalmente, se alguém chegar primeiro nesse material, tem essa breve descrição já para tomar ciência. E essa 14ª aula, 14ª videoaula, ela é a última da oficina teatral desse ano. Então é um encerramento, estou aqui encerrando com vocês. Espera aí, não é totalmente o encerramento. Temos ainda mais uma live, então, na quarta-feira, às 4h15, no meu canal do Facebook, ali na minha página do Facebook, Jonathan Coelho. Eu gostaria que vocês todos estivessem lá presentes para nós encerrarmos com um chave de ouro, tá? E estamos encerrando o quê? Com o teatro brasileiro, Na primeira parte eu falei um pouco sobre esse modernismo no teatro brasileiro. E agora estou, na continuidade, vou falar um pouquinho sobre várias coisas também, várias situações que afetam o teatro, como um todo. Quando eu falo que métodos de Stanislavski começam a fazer presente, estar presente no teatro, até hoje, eu, por exemplo, como instrutor teatral, também utilizo várias técnicas também, vários conceitos, várias metodologias de Stanislavski na minha preparação e na preparação dos meus integrantes, participantes da oficina. Claro que hoje vivemos um tempo muito diferente, um tempo muito mais abrangente, um tempo de novidades, um tempo tecnológico, internet, vídeo, essa questão da videoaula, várias coisas que transformaram a nossa sociedade. E aí esse é o ponto dessa última videoaula. No caso, ao mesmo tempo que Stanislavski estava inovando com essa coisa da metodologia, de pensar o passo a passo da preparação do ator, criando a figura do diretor para o teatro, esse papel do diretor que organiza tudo, a dramaturgia, pensa como vai colocar aquela dramaturgia, que está no papel, no palco. O diretor organizando a iluminação, não só para iluminar apenas o espetáculo, mas sim essa iluminação que vai fazer recortes, essa iluminação que vai recortar, vai fazer parte da dramaturgia. Ela por si só vai se tornar uma dramaturgia dentro do espetáculo. Essas palavras podem parecer um pouquinho difícil para quem de repente não está acostumado a estudar o teatro moderno, e as dramaturgias contemporâneas, mas essa ideia de dramaturgia, só para retomar o que se trata, a dramaturgia é o texto, para falar a verdade. Quando eu falo dramaturgia, é um texto. Quando eu falo dramaturgia contemporânea, é esse novo olhar que se tem sobre o texto, sobre tudo que nós podemos usar hoje em dia no teatro, ou num espetáculo de dança, ou num espetáculo de música. Então, assim, dramaturgia contemporânea vai remeter muito a toda a disponibilidade de materiais e recursos que nós temos hoje, e podemos usar isso em diálogo com o teatro. E pensando nisso, eu não posso deixar de mencionar que quando nós caminhamos para a arte moderna, a partir aí do século XX, finalzinho do século XIX, agora no século XX, que é praticamente o século passado, que acabamos de iniciar o século XXI, Então, há pouco tempo atrás, quando pensamos em arte moderna, pensamos os artistas pensaram, com tudo que já estava surgindo na sociedade, máquina fotográfica,
o cinematógrafo, várias novidades que vieram aparecendo, que foram mudando o nosso olhar de enxergar as coisas. Vários artistas, até na pintura, né, começaram a pensar assim, não devemos mais representar a realidade tal como ela é, porque já existem meios para isso. Já existe, né, a máquina de tirar fotos, né, a câmera fotográfica, para registrar a realidade tal como ela é. Então, aí o artista, né, pensando em arte moderna, pensou, eu tenho que agora buscar novas formas, por meio da arte, de retratar, de representar a realidade de diferentes formas. E aí começou um movimento de arte moderna que vai estar em todos os campos da arte, né? Vai para a pintura, vai para a escultura, vai para o cinema, depois, mais tarde, né? Vai para a música, para o teatro, para a dança. Na dança, nós temos claro, temos vários nomes. E, claro, essa oficina é de teatro. Mas só para citar essa proximidade que se deu também entre as linguagens artísticas, na dança nós temos a Pina Bausch, né? Pina Bausch, uma coreógrafa, né? Ela fez todo um trabalho de pesquisa na Alemanha, e depois ela foi para Nova York, para os Estados Unidos, né? E depois ela volta para a Alemanha. E funda lá o Tanks Theater, né? E é mais ou menos, traduzindo para o nosso português, seria teatro-dança, né? Um espaço de teatro-dança. Então, assim, Pina Bausch, ela começou a fazer uma investigação em buscar a liberdade do movimento, né? Para ela não importava essa coisa imposta, né, da coreografia, como um coreógrafo, e vou engessar você, bailarino, a fazer isso, isso, aquilo para o espetáculo. Não. Tanto é que ela tem uma frase que ela fala que o que ela mais importa é a liberdade que o bailarino tem durante o movimento, essa liberdade, né, que pode levar para o espetáculo. Então, essa investigação do movimento. Então, há uma busca por mais liberdade. E aí, nós, saindo da dança clássica, das danças, assim, indo para, por exemplo, para a arte moderna, nós vamos ter um ambiente com mais liberdade para o bailarino. O bailarino não precisa mais dançar sobre aquelas roupas, né? Aquelas roupas que engessam a ele a uma categoria, algum gênero, né? Um balé clássico, por exemplo. Não, agora o bailarino pode dançar descalço, a bailarina, no caso, pode dançar descalço, sem aquela roupa, pode usar uma roupa comum. Começa-se a pensar várias possibilidades do balé, do movimento, sendo explorado em parques, nas ruas, em diferentes ambientes, né? E a mistura de pensar a liberdade, né? De explorar outros movimentos que rompem, né? Os movimentos clássicos, por exemplo, do balé, propondo outros movimentos, outras formas de o corpo perceber o espaço, né? O corpo, o chão, o corpo, o outro. Então, assim, há todo um estudo de liberdade do movimento, de liberdade de se autoconhecer, né? O bailarino se autoconhecer. E aí, quando vamos indo para essa área, né? Vamos incorporando elementos cotidianos, roupa, figurinha, né? As figurinhas dos bailarinos vão aparecendo roupas comuns, né? Como terno, gravata também, roupas do dia a dia, né? De pessoas que estavam, né, se vestindo no dia a dia, né, do século XX, da modernidade, né? Começa a ir isso para a dança, né? Lugares que se transformam, por exemplo, o bailarino dançando com cadeiras, com uma chuva artificial, experimentando diferentes objetos durante a dança, assim, né? Pegando um objeto ou outro, né? E incorporando esse objeto na dança. Aos poucos nós vamos tendo até uma encenação, e essa encenação vai se apresentando como um novo gênero dentro da dança e que liga ao teatro, a dança-teatro, né? Para outros, teatro-dança, ok? Então, assim, Pina Bausch, ela traz isso. E essa linguagem só vai, aos poucos, ajudar também o teatro a se expandir cada vez mais, a se pensar diferentes formas da linguagem teatral, estar também em diferentes outras, né, em outras linguagens artísticas, né? Aí o que nós vamos ganhar com a modernidade é essa liberdade de experimentação que antes não havia. Talvez antes era muito
como se diz, engessada, né? Ela era muito engessada a determinados gêneros, a determinadas coisas. Não, agora existe uma liberdade para experimentar, investigar diferentes áreas, misturar elas, formar uma linguagem híbrida. Aí nós temos linguagens híbridas agora presente, né? A partir da arte moderna, ela vai se evoluindo. Quando chegamos em arte contemporânea, ela nada mais é do que uma evolução na escada da arte moderna, né? A arte moderna já é uma ruptura de várias coisas. Só estudar a arte moderna vão perceber o quanto os artistas da arte moderna já se diferenciam de artistas de outros períodos, né? Outros períodos que seguiam uma técnica, tinham todo um conceito, uma metodologia, eles eram engessados a fazer determinado trabalho daquele jeito, né? Cumprindo aquelas regras. Trabalhos magníficos, claro, sem dúvidas. Cada período aí da história da arte vocês vão ver incríveis, né? Incríveis trabalhos aí, né? De uma técnica, uma preciosidade, e tudo isso aos poucos, né? Quando chegamos num período máximo aí, barroco, por exemplo, né? Na história da arte, havia muito essa virtuosidade técnica, né? Para se fazer muitas coisas. E até na pintura, né? A precisão do realismo e trabalhar muito a luz e a sombra. Então, trabalhos incríveis. Só que conforme né, mencionei, a sociedade vai mudando, conforme a sociedade muda, vai aparecendo novas tecnologias, né? Vai aparecendo novas formas, a ciência vai descobrindo coisas novas, né? E aí a energia elétrica, por exemplo, começa a fazer parte das nossas vidas, e daí em diante, né, as máquinas e um outro modelo de vida, um outro modelo de cotidiano das pessoas, né? As pessoas do centro urbano começaram a ter um outro ritmo. E tudo isso vai também, aos poucos, afetando também a área da arte. A arte vai se propondo a dialogar com esse cotidiano, esse novo cotidiano, essas novas formas de se pensar a vida, a ciência apontando novas descobertas. Então tudo isso vai vindo para a arte. E a arte vai evoluindo nessa escala, chegando nesse ponto da arte moderna que, como já mencionei, né, a partir, por exemplo, da fotografia presente em nossas vidas, vários artistas, pintores, resolveram não seguir essa coisa da técnica, de fazer a realidade tal como ela é. Não, agora importa mais compreender de uma forma sentimental, de uma forma mais artística, talvez de uma forma mais racional também. Então vai ter diferentes linhas de artistas que vão buscar mostrar a realidade de uma forma diferente. Tudo isso vai para o teatro também. O teatro vai ter diferentes linguagens, diferentes possibilidades de se representar algo, de ter uma atuação. Mas vamos ter teatro aí, de repente, mais minimalista. Minimalista, né? De repente, antes, quando você pensava lá do teatro do Renascimento, até um certo período aí, nós víamos assim teatros luxuosos, com grandes cenários, iluminação, tudo muito lindo, muita coisa foi preparada para um espetáculo. Agora, na arte moderna, de repente, nós temos um palco praticamente vazio, com um objeto ou nenhum objeto, e apenas, às vezes, um ator, ou enfim. Nós vemos assim um certo minimalismo, muitas vezes, em alguns né, esse gênero teatral minimalista, né? Então, assim, vimos esse minimalismo presente e vemos diferentes formas de pensar o teatro. De se pensar o ator, de se pensar também o papel do diretor. Agora, o diretor organizando tudo que é visto pela plateia, né? Esse diálogo, se vai ter diálogo com a plateia, se vai ter ruptura da quarta parede ou não, né? Então, assim, existe também o diálogo com as novas tecnologias, se vai ter presente uma projeção, né? Se não vai ter uma projeção que acontece ao mesmo tempo, a iluminação vai ter um efeito cênico em determinada cena. Então, assim, nós temos um novo momento, né? E tudo isso que eu estou tentando falar, sempre tentando buscar diferentes situações para explicar essa novidade, esse fenômeno que é a arte moderna e provavelmente o teatro moderno e contemporâneo, né? O que nós vamos ter de novidades aí?
Claro que essa videoaula vai ser muito pouco para eu entrar em detalhes e falar sobre obras, né, obras específicas, porque são vários trabalhos e eu não vou conseguir falar muito bem de todos os trabalhos. Então eu tento trazer um panorama geral, um grande cenário, né, de que momento estamos vivendo. Né? Esse momento do teatro moderno que evolui para um momento mais contemporâneo, e esse momento contemporâneo praticamente vai estar presente até os dias, né? Até os nossos dias. Então, até esse momento dessa videoaula, nós vivemos agora um teatro contemporâneo. Pensando nas linguagens híbridas, né? Veja como é muitas coisas para mencionar. Então, pensando nas linguagens híbridas, né? Como eu falei da dança e do teatro, na linguagem das artes visuais, só para reforçar, linguagem das artes visuais. Artes visuais seria o desenho, a pintura, a escultura, o cinema, enfim, a fotografia. Então, assim, linguagem visual, o que define uma linguagem visual é a noção de suporte, né? A presença de um suporte onde se pode se trabalhar algo. Então, em tudo isso que eu mencionei, há a questão do suporte. Mas, na modernidade, essa noção de suporte também ela é questionada. O que pode ser o suporte? Várias coisas podem se transformar no suporte. O corpo humano pode se transformar num suporte para a arte. E aí, a partir da arte moderna virando em arte contemporânea, com essa ideia de pensar o corpo como suporte, nós vamos criar uma linguagem híbrida entre as artes visuais e o teatro. Essas linguagens híbridas, pensando no corpo como suporte, né, por exemplo, eu posso citar o happening e a performance. Né? Vários artistas começaram a pensar, vários artistas das artes visuais começaram a pensar o seu próprio corpo como suporte para a arte. Olha só que interessante. Então nós temos vários artistas visuais, das artes visuais, que trabalhavam ora com pintura, ora com fotografia, escultura, né, instalação, né, fazer uma instalação. Instalação, normalmente, como posso dizer, a instalação ela se utiliza-se do espaço, né, ela transforma um determinado espaço num espaço artístico. Deixa eu ver se eu consigo explicar em outras palavras, né? Por exemplo, um conjunto de mobs. Não sei, pesquisem aí o que é móveis, né? Então os móveis assim pendurados no teto, né, que se movimentam numa sala, isso é uma instalação. Fazer um quadro pendurado, né, um quadro pendurado no meio de uma sala, com na frente alguma coisa montada, né, isso acaba interferindo no espaço, então acaba se tornando uma instalação artística. Bom, então assim, esse grupo de artistas, né, visuais que trabalhavam com isso, que trabalhavam com tudo isso, a partir desse momento começam, né, acabam vendo o corpo como suporte, o corpo como uma possibilidade de suporte artístico. E aí começam a se realizar diferentes performances. A palavra performance, né, ela é uma performance, e happening são termos estrangeiros, são termos ingleses, né? E a performance se refere a um desenvolvimento, né? Se fosse traduzindo o sentido para a nossa língua, seria desenvolvimento. Então seria o que? A ideia de performance seria o desenvolvimento de uma ação artística, né? O performer, ele é o cara que desenvolve uma ação artística. Olha só que interessante. Então, aí começou a aparecer diferentes experimentos, né? Diferentes experimentos que começaram a aparecer nas linguagens das artes visuais, de artistas que usavam o seu corpo para performar, né? Desenvolver uma ação artística. E essas diferentes ações artísticas, ora era para provocar reflexões sobre determinadas coisas que aconteceram na sociedade ou estão acontecendo, ora era só para fazer investigação. Então a arte tem esses dois caminhos, né? Ela pode ter vários caminhos, mas principalmente vai ter artistas que utilizam da arte
para provocar reflexão nas pessoas, né, em relação a determinada coisa que está acontecendo na sociedade, ou que já aconteceu. E tem grupos de artistas, e claro, e o mesmo grupo também pode variar um pouco, pode trabalhar uma experimentação, né, tentar criar um novo processo artístico. Isso é muito interessante. Então, aí nós vamos ter até experimentos na área da música, né? Por exemplo, na música nós temos o John Cage, se não me engano, John Cage, Johnny Cage. Tem que pesquisar ali o nome se não me engano é esse. Ele começa a fazer experimentos na música, né? Envolvendo certas performances, né? Tem um momento que ele reúne artista visual com artista, né? Com ele da música, e faz todo um experimento numa sala envolvendo a música, a parte sonora, a parte performática, visual, né, de artistas, né, da parte da dança, da parte das artes visuais, e também acaba, na mesma sala ele serve, né, tem alguém ali para servir também na parte do paladar e tal. Então faz um conjunto de experimentos ali, né, as pessoas, para ver o resultado que as pessoas têm dessa experimentação, né, de viver essa experimentação, né, é todo um processo de experimentação, de investigação. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque é na investigação que nós descobrimos coisas novas, que nós descobrimos novos horizontes na arte. É através da investigação que a arte cada vez avança um pouco mais, né? A arte nunca vai parar. Então, todo o grupo de vanguarda que teve há um tempo atrás, que começou a propor essa ruptura de padrões, né, com a arte moderna, agora, né, esses grupos, né, as novas próximas gerações de artistas acabam evoluindo a partir dessa fonte, né, de buscar o que está além, né, o que ainda não foi descoberto, explorar coisas que não foram exploradas no passado, né, com novos olhares, com uma nova abordagem. Então tudo isso começa a se fazer presente na arte, né, enfim. E a performance é uma linguagem híbrida que mistura artes visuais com teatro, né? Ela tem né, o corpo como suporte, né? Então muitas vezes o artista ele está fazendo uma determinada ação, e essa ação nos faz lembrar muito da ação cênica, de uma ação cênica. Então assim, é mesmo a arte do teatro sendo incorporada nas artes visuais. E também nós temos o happening, né? O happening, ele traduzindo para a nossa língua, se chama, significado no caso, acontecimento. Então, happening, acontecimento. O happening ele é muito parecido com a performance, também na noção de suporte, né? O corpo como suporte para o desenvolvimento de alguma coisa artística. Porém, o happening, como a palavra mesmo diz, acontecimento, ele é algo muito mais efêmero. Por que eu digo isso? Né? A performance normalmente os artistas fazem, né, realizavam, e até muitas vezes eles gravavam, né, para que outros pudessem ver essa performance, né? Então pudesse ver por meio da televisão, né, como que foi essa performance. O happening, como ele é um acontecimento, ele também é ensaiado, né? Ele é preparado, ele tem todo um tema, uma abordagem, é organizado o tema que vai ser trabalhado. Porém, o happening, ele é feito para o improviso, né? Ele é feito para as pessoas que estão naquele ambiente, naquele determinado horário. Olha só que interessante. Então, o happening, ele é muito efêmero, né? Uma vez que ele aconteceu, ele não vai se repetir igualmente, né? Se você realizar o mesmo happening que aconteceu num determinado grupo, né, que era para ser, né, aconteceu de forma de improviso naquele grupo ali, a partir de um determinado tema, é claro, o mesmo happening em outro lugar vai ter outro grupo, vai ter outras pessoas, não vai ser a mesma coisa, não vai ter a mesma, como se diz, o mesmo experimento, vai ser um experimento diferente. Então o happening sempre vai ser efêmero.
né? Nesse sentido, o happening ele é muito mais efêmero. Aconteceu uma vez, já não vai acontecer novamente. Mas ele é uma linguagem também muito próxima da performance. Com o termo performance se espalhando pela... com o termo performance se espalhando, né, bastante para os Estados Unidos, o termo performance se espalhando, passou um vagalume aqui. Então, assim, com o termo performance se espalhando bastante aí pelos Estados Unidos, vários músicos, artistas visuais, dançarinos, pessoal do teatro, começaram a realizar pequenas intervenções e começou a se utilizar muito, se popularizar o termo performance. Então, até hoje, por exemplo, existem diferentes pessoas, até diretores, que gostam muito de fazer performances com seus atores, né, com seu grupo de bailarinos, uma performance. E isso é muito interessante. Você vê trabalhos, às vezes reflexivos, muitas vezes reflexivos, e também em vários experimentos. Posso citar aqui um trabalho que eu estava vendo há pouco tempo atrás, né, e também eu fiz esse experimento em Morretes, andando pelo centro, da mesma forma, de forma parecida, né? Tem uma performance do grupo, acho que é Desvio Coletivo, o grupo Desvio Coletivo, eles fazem a performance Cegos. Performance Cegos, esse grupo Desvio Coletivo é um grupo de São Paulo, né? É um grupo ali de experimento, acho que da USP, se não me engano. E eles fazem uma performance de caminhada pelos centros, eles vão até Brasília, eles vão para espaços públicos, eles fazem de caminhada e tal, eles fazem toda essa caminhada vestidos com roupa social, com venda nos olhos, de olhos vendados, alguns às vezes carregando maleta, outros carregando sacolas de compras, mas com o corpo inteiro cheio de lama de cabeça aos pés. Então eles andam pelo centro, né, como se estivessem, né, eles andam ali pelo espaço do centro como se estivessem enxergando, mas de olhos vendados, né? Eles ficam de olhos vendados, passando de frente a esses ambientes. Claro, isso provoca uma reflexão. Isso provoca a reflexão de, né, questionar o consumismo, né? Questionar o consumismo cego das pessoas, né? As pessoas que compram demais. Então, esse grupo ele questiona esse consumismo, essa falta de enxergar a realidade, né? De enxergar também de nós vivermos tudo num padrão automático da sociedade, né? Sem parar para pensar. Então, olha só, essa é uma performance que eu também fiz no Centro Histórico de Morretes, só que sem estar com a lama, né, sem estar coberto de lama da cabeça aos pés. Eu fiz essa performance apenas vestido roupa social, de olhos vendados, andando com uma maleta pelo Centro Histórico de Morretes. Olha só, isso é uma performance, né? Não deixa de ter teatro presente. E vários artistas vão realizar diferentes trabalhos performáticos. Hoje a liberdade de se pensar um trabalho, alguma coisa assim, é muito grande. Então é isso, né? Nós vivemos agora um momento em que há uma liberdade muito grande de se pensar em criar coisas, né? Seja nas artes visuais, na música, na dança ou no teatro. Mas também vivemos um momento hoje, né, em que existem grupos também tradicionais que vão resgatar um gênero, uma forma de se fazer teatro. Por exemplo, existem grupos que até hoje trabalham com a comédia dell'arte, né? Existem grupos que vão trabalhar com um teatro de rua, um teatro popular, né, usando o gênero da farsa, por exemplo. Existem várias formas de se fazer teatro hoje em dia. E o interessante da modernidade, dos tempos contemporâneos, é essa liberdade que nós temos para se pensar e criar as coisas na arte, né? Claro, tudo com muita técnica, buscando sempre um aprimoramento do nosso trabalho, buscando sempre se aprimorar por meio das oficinas, dos diálogos,
se aprimorar com o outro, né? Então, tudo isso é válido, né? Eu, por exemplo, como um ator contemporâneo, eu busco sempre participar de diferentes oficinas teatrais, né? Então, teatrais ou de dança, já participei de dança, contato, improvisação, já de outros tipos de dança também, essa questão da dança, teatro, já participei de oficinas assim, já participei de oficinas de clown, já participei de oficinas do teatro de improvisação, né, do teatro revista, enfim, existem várias oportunidades hoje do ator, atriz se profissionalizar, e eu acredito assim muito que vocês devem buscar isso, né, na formação de vocês, como eu já mencionei, vocês têm que ir atrás, aproveitar que nós estamos vivendo um mundo contemporâneo da internet, do acesso ao material, do conteúdo, e correr atrás de diferentes diretores, diferentes oficineiros, seja da área do teatro, da dança, das artes visuais, da música, né? E aprender um pouquinho com cada um. Tudo isso vai ajudar, sim, com certeza, a vocês realizarem um trabalho muito bacana dentro do teatro, né? Se esse é o anseio de vocês, atuar e fazer um trabalho muito legal de atuação, vocês indo por esse caminho, com certeza vão conseguir desenvolver as suas capacidades aí, as suas habilidades físicas, emocionais, enfim, vão conseguir desenvolver tudo isso para o palco. E também, se não for do interesse, se apenas está realizando a oficina teatral por hobby, porque só quer aprender a lidar com a sua timidez, aprender a lidar com o nervosismo, a controlar a ansiedade, aprender a se tornar uma pessoa melhor, vocês também estão no lugar certo, né? Aqui, por meio do teatro, então seguindo nesse caminho que eu mencionei, para quem gostaria muito, né, de ser ator, atriz, com um ótimo trabalho, quem também não tem esse foco, apenas gostaria de ser uma boa pessoa no futuro, com, né, um bom controle emocional, também está no caminho certo aí e deve assim, continuar nesse caminho, né, aprendendo sempre com os erros, né? Nós não somos perfeitos, então errar sempre vai ser uma coisa humana. Nós podemos fazer alguma coisa hoje, errar hoje, né? Hoje você vai lá, apresentou um espetáculo, apresentou uma coisa, passou vergonha, putz, não quero mais saber disso. Não. Respira fundo, né? Procura se acalmar, porque errar é uma condição humana. Então, temos que nos tranquilizar sempre, aprender a lidar com nossas emoções, né, com o nosso estado de espírito e buscar sempre se aprimorar. Espero não ter deixado nada para trás, assim, claro que eu deixei muita coisa para trás, sim, podia ter citado vários artistas, poderia ter citado vários trabalhos, mas como eu disse, eu quis mostrar um panorama, tentar mostrar para vocês, como posso dizer, compreender a realidade, né, diferentes realidades, né, não só falar do artista, mas falar da realidade de cada momento, trazer essas realidades para vocês, para que vocês pudessem ter uma visão mais abrangente, né, uma visão mais abrangente do que é o teatro, do que foi o teatro e do que é o teatro nos dias atuais. Tá? Muito obrigado, então, de coração, por ter acompanhado todas essas videoaulas. Eu estou profundamente agradecido se você conseguiu acompanhar todas as videoaulas. Caso não tenha conseguido, pode voltar, né? Tá lá no canal do Secultur. Então, todos lá, desde a primeira videoaula até a 14ª videoaula, que é essa, segunda parte, né? Então, assim, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. E espero, claro, que ano que vem possamos estar juntos para realizar um trabalho incrível. Espero do fundo do coração que ano que vem as coisas melhorem, né? Que a gente não precise ficar tão distante, mas se caso por necessidade nós temos que ficar nessa distância fazendo videoaula, com certeza eu estarei fazendo o mesmo trabalho e com certeza de uma forma muito melhor. Então, obrigado pela consideração de cada um de vocês e até a nossa live.